Fala pessoal, fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Guilherme Gardim e hoje eu vim aqui trazer um conteúdo para vocês aqui no nosso canal, um tutorial, uma aula sobre os modificadores, os principais modificadores do 3ds Max envolvendo modelagem, né? Que é o foco do nosso curso e do nosso canal aqui, beleza? O foco dessa série, pois serão vários vídeos, várias aulas, né, ao longo dessa série, é mostrar para vocês um pouquinho de cada modificador, o que eles fazem, o que de fato, né, eles representam ali dentro do 3ds Max, para que vocês apliquem no dia a dia de vocês, na modelagem e tudo mais, beleza? Então aqui a gente pode falar que nós vamos ter aulas, né, um conglomerado de aulas de todos os modificadores, né, dos principais modificadores de A a Z do 3ds Max. Nesse caso vai só até o X, pois a gente aqui, nós não temos nenhum modificador com a letra Z. Mas brincadeiras à parte, a gente vai falar primeiramente, tá? Nós temos aqui os Selection Modifiers, que não propriamente dito não serão abordados nessas aulas, tá? E temos também os World Space Modifiers, eles ficarão ali mais para o final, né? São modificadores que a gente vai acabar usando para agregar com outros modificadores, que a gente pode trabalhar com 2, 3, 10 modificadores juntos aqui, né? Fazendo esse combo, esse combinado de modificadores para que a gente tenha alguns elementos de modelagem. Mas nosso foco aqui será mesmo os Object Space Modifiers, tá? Então nós vamos trabalhar com toda essa lista aqui de A, desde o Affect Region até lá o Xform, para a gente entender cada um deles, beleza? Passando por essa introdução, já que é a primeira aula, então eu estou dando essa introdução para vocês, mas as próximas aulas, literalmente a gente vai abrir e ir direto para os modificadores que realmente nos interessam aqui dentro. Nem todos eles são interessantes, tá? Mas a maioria deles a gente acaba utilizando. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro modificador, que é o Affect Region. Então, eu vou aplicar ele aqui no nosso plane, tá? Eu criei um plane aqui com 2 metros por 2 metros, com 40 subdivisões de cada, né? Na vertical e nos dois planos, né? No plano X e no plano Y aqui, tá? Então, eu vou aplicar o modificador. Quando a gente aplica esse modificador, você já observa que literalmente ele cria um ponto de referência aqui, né, do eixo, né, do nosso ponto zero, e ele cria aqui, por exemplo, 20 pontos de dedução de malha, né, levando ela para o eixo Y aqui no plano, né, no plano 2D, e aqui no plano 3D para o nosso eixo Z, beleza? Então ela está subindo essa malha. Então esse modificador ele pode ser utilizado, por exemplo, para alterar terrenos ou algo do tipo, criar esse tipo de situação, né? Então se você ver aqui no Fell Off, então ele sai, né, do zero aqui, ele vai criando essa malha, né? Ele vai subindo essa malha. Então aqui a gente pode mexer nas curvas também, né? Aqui no Pinch, por exemplo, ó, ele cria um ponto de ancoragem, né, mais rígido, né? Aqui, ó, a gente pode ver, né? Então ele tem um ponto A e o ponto B, tá? Então o ponto A é esse primeiro pontinho aqui que está nesse eixo, e o ponto B é onde ele está jogando essa modificação, ó. Então aqui ele vai ancorar no ponto A, né? E aqui ele sobe, né? Ancora no ponto B, né? A gente pode ver que tem uma flechinha aqui, então é para onde ele está jogando essa força, né? Então ele está conectando a malha no ponto A e nesse ponto B aqui. Já o Bubble ali, como o nome sugere, ele já vai trazer aquele efeito mais de bolha, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode, ó, subir, criar essa bolha aqui e aumentar, ó, e ir dando um formato aqui interessante para a malha, tá? Então aqui, por exemplo, ó, metade de uma maçã enterrada, né? Então ela aparece bastante, se ela dá essa alusão, tá? E esse modificador ele funciona não só com plano, por exemplo, ele funciona com box. Eu vou criar aqui um box para nós, né? Então eu criei um box aqui de 2 metros por 2 metros com 40 subdivisões em cada eixo, né?
cada face, aliás, né, dele. Então eu vou aplicar aqui o Affect Region de novo. E aqui eu vou usar o Fell Off, eu vou subir. Então, lembra aquilo que a gente estava falando, né? Sobre essa força. Então ele está saindo lá do eixo 0 e jogando. Aí ele vai chegar no limite dele, ó. Ele já não vai funcionar mais, né? Porque ele tem ali um limite. Então aqui, novamente, o ponto de ancoragem para o nosso pinch, né? Que ele segura mais a malha e faz de uma forma mais rígida, né? Esse movimento. E o Bubble já é aquele formato mais aberto, ó, mais de bolha mesmo, né? Então, mas Guilherme, por exemplo, eu quero modificar essa região, quero mexer em outra parte do bloco, eu consigo? Consegue. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, abrindo essa abinha, nós temos os points dele. Então aqui, por exemplo, eu posso selecionar esse 1, jogar para cá, ó. Então ele mudou o eixo dele para cá, ó, tá vendo? Como ele muda. Então eu mudei esse eixo primário dele para cá, vamos colocar ali o A então, né? E o B para cá. Então aqui, ó, que interessante. Eu consigo modificar ele de lugar, sim, de local, né? Sim. E aqui eu posso criar, ó, várias deformidades na malha. Então, às vezes, sei lá, vamos criar uma caixa aqui, um subwoofer aqui, ó. Então, nós temos esse efeito que ele acaba fazendo. Isso é interessante até para deformidades, para criar deformidades na malha, tá? Como um todo. Eu vou aplicar aqui um Turbo Smooth só para dar um pouco mais de malha pra gente, só para ficar um pouquinho mais fácil de manusear aqui, ó. Então aqui, ó, eu segurei com o Bubble ali, ó, e simplesmente, ó, tô subindo aqui no pinch e criando um outro formato. Então, querendo ou não, é um modificador do Max aqui interessante. Ele pode trazer usabilidades aí interessantes, né? A depender daquilo que você vai produzir, beleza? Então assim, não tem muito segredo, o modificador é esse, ele pode ser utilizado com outros modificadores, tá? A gente pode ver isso numa futura aula. De repente, por exemplo, eu vou usar aqui um FFD, ó. Então a gente pode combar outros modificadores para estar utilizando aí e dando a forma ideal daquilo que nós buscamos para o objeto, né? Então aí vai muito da criatividade de cada um e aplicação dos modificadores, beleza? Então basicamente é isso, um modificador simples de ser entendido, mas que de repente ele pode ser bem útil ali combado, né? Igual eu tô falando para você, adicionando junto com outro modificador, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula e eu aguardo você para a próxima e vamos. Vai ter muita coisa interessante aqui e modificadores que são bem úteis, beleza? Um forte abraço, muito obrigado, espero você num próximo vídeo.